a gravação aqui, com a apresentação. Thales é professor biólogo formado na Universidade Federal da Bahia, idealizador e voluntário do projeto comunitário Horta Barris, Laboratório Agrobiodiverso, fundador da empresa socioambiental Agroecologia Permanente e Inclusão Verde, API Verde, atuante em projetos voltados para a regeneração dos ecossistemas. Camila, engenheira florestal, formada na Universidade Federal do Recôncavo, mestranda em Ecologia pela Universidade Federal da Bahia, atuante no movimento ambientalista desde 2008, é voluntária da Horta Comunitária dos Barris desde 2019, militante dos direitos humanos, entusiasta da... Não. Oi? Militante dos direitos humanos, entusiasta da conservação ambiental, através do fortalecimento de comunidades locais. Então, uma grande alegria, com muito amor recebemos vocês aqui. Sejam muito bem-vindos aí, em nome da rede. Passo a palavra. Obrigado, Daniel. Obrigada, Dan, pela apresentação perfeita. Boa noite a todas e todos que estão aqui hoje. Obrigada por estarem aqui, né? Dedicar um pouco do tempo, né? Boa tarde de domingo, no fim de noite de domingo, para conversar sobre hortas urbanas, sobre agroecologia. É muito bacana a gente ter esses espaços, né? E ter gente interessada nisso. Eu comecei a apresentar aqui, vocês conseguem já enxergar, gente? Apresentação? Está dando para ver. Tá dando? Se você puder aumentar, bota a tela inteira. Pronto, eu vou tentar achar como é que eu faço isso aqui, que tem um monte de telinha aqui na minha frente, que não tá deixando eu enxergar os... Mas eu vou apresentar. Agora foi? Agora foi, tá beleza. Show de bola. E aí vamos dar início aqui à nossa apresentação, vai ser um bate-papo, né? A ideia é que seja uma conversa bem tranquila mesmo. A gente vai falar um pouco das nossas experiências e vamos trazer também alguns conceitos que a gente considera importante para entender da onde parte a agroecologia, da onde parte as agroflorestas, né? E a importância da gente trazer isso para o ambiente urbano também. Por que não passa? Vocês estão vendo ainda o primeiro slide, gente? Eu já passou aí para vocês, que aqui travou. Só o primeiro slide. O primeiro. Agora foi. Então, agora foi? Foi sim. Aqui também. Massa. Para começar, conversando um pouco sobre esses temas que são importantes para a gente entender onde se localiza a agroecologia e as agroflorestas, entender o que é agricultura, né? A agricultura é a arte de... eu gosto de falar dessa forma porque eu entendo como uma arte de domesticação dos alimentos. Se a gente pensar, enquanto ser humano, lá no início, em que nós éramos nômades, e que a gente mudava de local, exatamente por causa das condições ambientais, que muitas vezes se modificavam com o tempo, a partir do momento em que a gente aprendeu essa arte da agricultura e domesticar os alimentos, a gente deixou de ser caçador e coletores e nômades e começou a se fixar em alguns locais, cultivando os alimentos que ali eram importantes para o estabelecimento das nossas comunidades. E aí, atualmente, a agricultura, ela se divide nesses dois conceitos aqui, que é a agricultura convencional e a agricultura agroecológica. A agricultura que é chamada de convencional, ela é essa aqui. Deixa eu voltar.
que é chamada de convencional, é essa agricultura que é feita em larga escala, que a gente conhece como agricultura de commodities, né? E a agricultura que é mais incentivada a ser realizada no nosso país. Que nosso país é um agro exportador, então essa é a agricultura de larga escala que a gente conhece. E ela é baseada nesses princípios de monocultura, né? Na agricultura você pode ter uma diversidade ou não de cultivares ali, e a agricultura convencional utiliza a monocultura como um princípio. E ela é baseada em insumos também, então, insumos externos que são utilizados para manter a alta produtividade dessa agricultura e também fazer o combate de todas as pragas que estão associadas a esse tipo de técnica de agricultura. Então, parece que tem um microfone seu ligado. Oi, já consertei aqui, perdão. Tranquilo. Ela é feita em larga escala, né? Ela é realizada em larga escala e são poucos cultivares que estão envolvidos nessa agricultura, né? Principalmente milho, soja, que não são utilizados para alimentação. Então, no processo histórico, houve uma inversão, atualmente, do uso da agricultura, né? Dos princípios da agricultura. Então, a maior parte do que a gente produz hoje em dia no Brasil, ela é voltada para exportação e para alimentação de gado em outros países. Aí a gente tem a agricultura agroecológica, que é uma agricultura que é baseada, que é baseada nos conhecimentos tradicionais dos indígenas e das comunidades tradicionais, e ela é baseada em processos ecológicos. Então, você está muito mais interessado ali em como a natureza funciona, quais os processos que estão acontecendo e os mecanismos naturais que acontecem na natureza, porque a natureza, né, as florestas, da forma como a gente conhece, elas são produtoras e são produtivas, então a gente está observando na agroecologia como que esses processos naturais estão acontecendo nas florestas convencionais para a gente adaptar para essa agricultura agroecológica que é biodiversa, diferente da monocultura, que utiliza apenas um cultivar. Mas o sentido de biodiversa da agricultura ecológica, da agroecológica, não é só o sentido voltado para quantas culturas estão ali, mas também da diversidade do ecossistema como um todo, porque o que a gente enxerga não é simplesmente apenas o que está lá, né? Então, a gente tem a diversidade de fungos, tem a diversidade de nematóides do solo, tem a diversidade de insetos, tem toda a diversidade de vida, né, animal e de flora também, de plantas que estão associadas a um ecossistema e são valorizadas dentro da agroecologia. Além disso, essa agricultura agroecológica ela é feita em pequena e em média escalas, que é mais voltada para o cultivo mesmo de pequenas famílias, né, de pequenos locais. Apesar de já estão sendo desenvolvidos estudos para fazer agricultura agroecológica em larga escala, mas algo assim muito inicial, mas que já está sendo realizado aí. Aí acho que um conceito importante da gente entender é a agroecologia também. É importante a gente entender os conceitos, porque ao longo do tempo os conceitos eles vão se esvaziando, né? A gente pode perder o sentido das coisas pelo simples fato de encaixar e reproduzir algumas palavras sem saber o que é realmente. Como hoje a gente já percebe que isso aconteceu nesse movimento ambiental com o que é a sustentabilidade, né? A gestão ambiental sustentável, que hoje em dia já é utilizada até como uma ferramenta de divulgação de mercado, de empresas e tudo mais. Então, é importante a gente colocar os conceitos nos seus devidos locais para a gente entender como é que isso se constrói ao longo do tempo. A agroecologia,
é uma ciência que estuda os processos ecológicos Tá sem som, parou. Deu uma travada aqui, vou fazer contato com eles. Aqui pelo WhatsApp, ver se está tudo ok. Será que eles caíram? Deve ter caído, viu? Enviei uma mensagem aqui para checar. Eles tiveram problema na internet no sábado, no domingo, né? Que as condições primeiro. Voltou aí. Já estão de volta aqui. Voltaram. Foi no slide? Põe sim. Quando foi que a gente caiu? A gente estava em que fala? Vocês podem só... Já estavam nesse Vocês slide? já tinham passado da fase de falar da horta convencional, da já tinha agrofloresta. passado por esse slide, parece que não. Estava entrando em conceitos de agricultura. Da agroecologia. Agroecologia. Estava na agroecologia. Exatamente. Parou de novo. Ecologia. Está encantada essa horta dos barris. A internet está dificultando a presença dele. Por isso que o Bano fala é barril. Mas eu estava olhando aqui. Mila está online aqui. Já estão aí? Tem uma Camila Luz aqui. Tem um Camila Luz aqui. Já deve estar retornando, deve estar instável a internet. Daniel. Oi? A gente pode fazer alguma pergunta durante a apresentação deles ou não? Após a apresentação, a gente vai ter um momento para as perguntas. Após, né? Tá. Uhum. Vou ver aqui contato. Eu estava olhando que hoje temos gente de outros municípios aqui. Olha aí, Tem ó. uma pessoa que é secretária do Meio Ambiente, né? Do Fabiana. Eu estava olhando. Tem gente de outros lugares. Dom Basílio. Não sei onde fica. Onde fica Dom Basílio? Faço ideia. Nominação aí é mais por sul do Brasil. Vai ver que é de Rio Grande do Sul. Eles enviaram mensagem aqui, eles estão reiniciando o modem do Wi-Fi que está instável e eles já vão estar vindo de retornar. Enquanto isso, eu vou compartilhar aqui o Instagram deles, eu vou compartilhar minha tela e está mostrando um pouco do trabalho deles. Certo? Então, vai tendo já uma noção, aproveitando esse tempo, né, para a gente se conectar ao trabalho que eles fazem. Deixa eu ver aqui. Compartilhar a tela. Estão vendo aqui minha tela, gente? Estamos, Dani. Pronto, então. Aqui é a página do Instagram deles. Eu vou colocar já aqui no chat. Que foi uma reportagem que saiu na TV. Acho que foi mês passado, né? Foi bem legal essa reportagem. Aqui tem uma série de diálogos que a Camila e o Thales também organizaram, né, sobre o tema das hortas. Tem aqui a Edna, secretária da CECIS, Vicente na Horta no Espaço Universitário, Tânia aqui da Horta
do Vivendas, Débora, do Canteiros Coletivos, enfim, vários links legais. Aqui tem algumas fotos dos canteiros, vou ampliar aqui. E várias, tem as punks aqui. É numa praça, né? E a cobertura do solo, né? Os princípios da agroecologia. Eu ainda não conheci presencialmente. Tô devendo essa visita ainda aí. O Thales colhendo um cacho de banana aí, lembrando a música do MST. Aqui o canteiro, né? Tem mais umas fotos aqui embaixo. Também dá para a gente ter uma noção dos plantios. Que foi antes, parece que tem umas horas planobis aqui, né? Detalhes trabalhando ali com a educação, né? Educação em espaço não formal com criança. Fechei os olhos. Acredito. Eles voltaram aí, ó. Voltaram? Pronto, Voltaram. massa. Eu vou abrir espaço aqui para partilha. Sejam bem-vindos novamente, irmãos. É barril. Obrigada, Dan. Massa. Gente, vocês lembram que parte que eu falei? Barril. Parou na Da- parte da Aí, acho que foi no assegurar as condições de agroecologia. vida do solo, não? Creio que sim. Você estava iniciando falando sobre o conceito de agroecologia. Pronto. Sim. Ótimo. Obrigada, Maria. Então, assim, é importante a gente entender a agroecologia também como um movimento de resistência, do ponto de vista que a agricultura convencional ela tomou conta, né, como enquanto técnica e modelo de agricultura no nosso país, e a agroecologia se tornou essa opção alternativa que foi colocada na agenda política brasileira enquanto uma necessidade urgente para que a gente passasse por esse processo de transição agroecológica pelos movimentos sociais de luta pela terra. E a gente tem aqui algumas imagens que trazem que a bandeira do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do MPA, que é o Movimento de Pequenos Agricultores, e da Via Campesina, que é um movimento que reúne todos esses outros movimentos a nível de América Latina. Além de um movimento de resistência, a agroecologia é essa ciência também que estuda a unidade de produção da agricultura a partir dos princípios ecológicos que a gente tem enquanto ciência da ecologia mesmo, né? E aí os princípios básicos importantes da agroecologia é a conservação e a ampliação da biodiversidade, que se assegure as condições de vida no solo para que se mantenha a fertilidade e a manutenção saudável das plantas, o uso de espécies e variedades que sejam adaptadas ao clima local e ao solo também. Essas espécies mudam dependendo do local, e mudam numa escala muito pequena. Então, a espécie que a gente utiliza aqui em Salvador pode ser uma espécie diferente que a gente utilize em um interior mais próximo, como Feira de Santana, como esses interiores aí da BR-324. Além disso, assegurar uma produção sustentável das culturas, né, livre de insumos químicos. Então, a agroecologia tem esse princípio de ser autossustentável, que o sistema seja autorregulador de si, e a diversidade das atividades econômicas da propriedade. Então, não é centrado apenas em uma atividade econômica voltada para a produção em larga escala de uma espécie apenas, né? Que isso é o que leva, muitas vezes, o agricultor a ficar refém desse modelo. Então, a diversificação econômica da propriedade é muito importante
para que isso vá à frente. A agroecologia tem como princípio também a equidade social, né? Então, além da importância ecológica, da importância econômica, tem a questão social, que é importantíssima. E aí, falando sobre agroflorestas e sistemas agroflorestais, que são a mesma coisa, e eles são já sistemas produtivos que utilizam o componente arbóreo dentro do local de cultivo, é como se fosse a implantação os sistemas agroflorestais, a implantação das técnicas da agroecologia em campo. Então, a gente tem aqui um conjunto de técnicas que é colocado pela agrofloresta, que é a utilização dos componentes arbóreos, que é a consideração de estratos arbóreos no momento em que se vai fazer o plantio. Então, os estratos são como se fossem andares da floresta, né? São andares da floresta. Então, você percebe aqui, nessa imagem da direita aí abaixo, que tem andares diferentes, né? Você tem as plantas que são mais baixas, você tem plantas que são intermediárias, você tem plantas que são mais altas. Em algum momento, isso até não tem uma definição assim tão pequena, quando a agrofloresta já está mais desenvolvida. Além disso, a agrofloresta tem como princípio também a cobertura do solo, então você protege o solo da erosão, mantém a umidade do solo ali conservada através de cobertura de matéria seca e o manejo contínuo desse sistema. Gente, só fazendo um parênteses também rapidinho, falando das agroflorestas, vale ressaltar que nem toda agrofloresta ela é agroecológica. Então, a agrofloresta pode ser um tipo de agricultura que tem um componente arbóreo, porém pode ser uma agrofloresta que utiliza insumos externos. Então, a ideia é que sejam feitas agroflorestas baseadas em princípios agroecológicos, para que não fique distoante nesses conceitos, para quando a pessoa achar que está falando de agrofloresta, necessariamente é uma agrofloresta agroecológica, não. Pode ser uma agrofloresta com 3 ou 4 espécies, e que utilize alguns insumos e não seja baseada nos princípios agroecológicos. Sim, importante. Aí a gente traz um pouco a nossa realidade daqui, né, de Salvador e dessa rede que a gente está criando, sobre o que é essa agricultura urbana, né? A agricultura urbana é a agricultura feita na cidade, né? A única diferença que tem para a agricultura rural é esse local onde ela é realizada. Então, é feito aqui como tem nas imagens, né? Ao redor de prédios, em terrenos baldios, terrenos abandonados, né? Terrenos que não estão mais sendo em uso e que podem ser, não estão mais em uso, podem ser restaurados, né? Regenerados, realocados para se fazer plantio e cultivo de alimentos. E é isso que a gente faz aqui na Horta dos Barris, né? Utilizando os princípios da agrofloresta. Que é uma tendência também de muitos espaços, né? Hoje a gente pode observar que muitos espaços de agricultura urbana surgiram justamente com o intuito de regenerar, recuperar alguma área que estava degradada, sendo feita de depósito irregular, alguma coisa assim. Como exemplo aí do projeto de Wilson e com certeza de outros projetos da cidade aí. Diferente do nosso, que a gente não pegou uma área degradada nem nada, nós escolhemos o canteiro de uma praça. E aí, pessoal, falando um pouco, né, de alguns outros conceitos também, eu trouxe esse esqueminha aí para que fique bem claro, eu pedi que vocês prestem muita atenção para essa parte da educação, né? A educação ela pode ser formal, informal ou não formal. E o que seria educação formal, né? Seria uma formação organizada com diversos componentes pedagógicos e administrativos, aquela sala de aula convencional, o ensino na escola, na universidade, onde você fica apenas dentro do âmbito ali da sala de aula ou de algum laboratório, enfim, algo que esteja dentro de uma formação bem organizada e com diversos componentes administrativos e pedagógicos. A educação informal é toda a aprendizagem
a gente pode levar em conta que seja toda essa aprendizagem das redes sociais da vida cotidiana. Ou seja, os espaços com hortas, por exemplo, é um espaço informal de educação. Pode ser considerado outros espaços também, a igreja, enfim, essas redes cotidianas aí, sociais. E os espaços não formais de educação seriam a hibridização entre esses dois espaços, entre o espaço formal e o informal. Então, assim, para a gente chamar um espaço de um espaço não formal, ele precisa que tenha um mediador, que tenha um objeto e que tenha um público-alvo. Ou seja, um espaço não formal de educação é aquele que, mesmo fora da sala de aula, mesmo em outro local, ele vai ter ali um mediador, que vai ser o professor, o capacitador, que vai estar elucidando todas as questões ali presentes. O objeto educacional, que pode ser a horta em si, a agrofloresta em si, um pedaço de uma planta, pode ser um experimento com sementes, enfim, o público-alvo. Quem seria o público-alvo? Aí pode ser alunos de alguma escola, alunos da universidade, alunos de algum local institucionalizado mesmo de fato, né? Então, a horta, as agroflorestas urbanas, hortas urbanas, por si só, elas não são um espaço não formal de educação, e sim informal. Mas a partir do momento que a gente leva em consideração esses outros componentes, que é o mediador, o objeto educacional e o público-alvo, aí você transforma esse espaço num espaço não formal de educação. Então, espero que isso tenha ficado assim bem claro para quem está aí presente, para a gente ter cuidado, né, com essas coisas. Quando vai falar de educação, ter bastante atenção mesmo assim. Se alguém ficou com alguma dúvida, a gente conversa um pouquinho depois. Vou passar para ser breve. Aqui é um espaço, uma fotinha do nosso canteiro, como tudo começou há muitos anos atrás, era uma grama, um espaço, um canteiro na praça mesmo assim, que eu enxergava como bem pouco produtivo, mal aproveitado, sabe? Depois que a praça teve essas reformas, as várias praças da cidade passaram por essa reforma, eu percebi que os moradores estavam ocupando mais as praças, dando mais atenção, cuidando mais dos espaços. Então, pensei, pô, acho que já tinha vontade de fazer esse projeto. Pensei, então, agora é o momento. Vamos aproveitar essa restauração da praça e vamos para frente. Aí, uma fotinha como tudo começou, sem apoio nenhum, sem nada, a gente rasgou o chão com a ferramenta que tinha e começou a jogar semente no chão aí, tentar fazer cerca, tentar mostrar que o lugar era um local de plantio. E aí, com o passar do tempo, buscando estratégias para manter o espaço, para ampliar, para trazer visibilidade, aí comecei a fazer parcerias com universidades e com algumas escolas, justamente para transformar esse espaço num espaço não formal de educação, né? E não apenas num espaço informal. Busquei sempre trazer professores que já trabalhavam com essa área, para eles trazerem suas turmas também, junto com os voluntários e a comunidade, para que a gente pudesse ocupar o espaço de uma maneira, com um intuito mais educativo mesmo, assim, né? Com o intuito da educação. E um ponto importante que quando trazem sempre quando vem essas aulas no espaço, é um momento que chama muita atenção, então a gente realiza algumas confraternizações, a comunidade já passa a enxergar com outros olhos, né, o espaço. Hoje, nosso canteiro não dá nem para tirar uma foto direito, porque é tudo muito adensado, teria que ser uma foto mais alta, assim, a gente teria que subir alguma árvore, porque o espaço é pequeno e a gente adensou, né? Adensou bastante. A gente saiu daquele espaço que vocês viram, só um canteiro rasgado, uma hortinha, e começamos a fazer agrofloresta mesmo em pequena escala, né? Agrofloresta agroecológica, com esses princípios aí, e pautado nas características do nosso espaço, né? Nosso espaço é uma região alta, que venta bastante, então não são todas as plantas que aguentam. Não temos ponto de água, então nós passamos o verão sem irrigação, apenas com a cobertura vegetal do solo e com as espécies certas que resistem ao tempo do verão. E é isso, tornamos a horta um laboratório agrobiodiverso, né? Onde a gente busca sempre estar maximizando a biodiversidade dentro do sistema, mesmo que pequeno,
e é perceptível a mudança, assim, abrupta na ocupação de vida mesmo, né? A partir do momento que a gente começa a forrar o solo e aumentar a diversidade de plantas, meio que não existe praga, né? Não existe praga, não temos muito problema com irrigação, e uma eterna experimentação, né? Um laboratório para a gente estar sempre em experimentação. E aí, pessoal, é basicamente isso. Esse é o nosso espaço. Está aqui aberto para vocês conhecerem nossa mini agrofloresta, né? O laboratório agrobiodiverso, que a gente chama hoje. E avante, vamos trocar um Fica papo. aqui na praça, Almirante Coelho Neto, nos Barris. E aí, quando vocês quiserem fazer uma visita, nós estamos abertos. Maravilha, Mila. Maravilha, Thales. É uma iniciativa muito encantadora, né, de cidadania, né, de empoderamento, né, dos espaços públicos, de trazer a parada para valer mesmo, né? Se cada pessoa em cada bairro, né, tomar essa atitude, a gente vai ter com certeza uma Salvador diferente. Lembrei que vocês participaram, né, de uma reportagem também, de mês passado, né, sobre a horta. Vocês teriam aí esse vídeo para passar para a galera aí? E quanto tempo que tem? Dani, tem uma pessoa que levantou a mão aí, viu? Certo, foi o... Rapidinho aqui, Dani. Pronto, que acho que seria legal passar esse vídeo e a gente abrir para as perguntas, né? O que é que vocês acham? Bom, mas já tem uma pessoa aí com a mãozinha, viu? Já levantou a mão. Pronto, pode falar, pessoa. Oi, boa noite. Boa Eu noite. sou Enéia Virgínia. Eu queria que você explicasse de novo. Você fez que nem toda a agrofloresta é agroecológica. Eu não entendi, porque para mim o conceito era único, era a mesma coisa. Aí eu não entendi essa parte. Muito legal sua pergunta, Enéia. Muito importante. Pode explicar. Falar? É isso, Enê. A agrofloresta, ela é um arranjo, né? Um arranjo de plantio onde se leva em consideração espécies arbóreas, não só pequenas plantas de estratos mais baixos, né? De alturas menores, assim, né? As coisas convencionais que conhecemos, as hortaliças, as verduras. Então, a agrofloresta, ela leva na sua composição também essa presença de alguns componentes arbóreos, de árvores, de plantas que vão demorar mais para crescer, de plantas de madeiras, de árvores nativas, que, enquanto a gente pode ter várias produções, elas ainda vão estar desenvolvendo, ela não está competindo no espaço, ela está apenas cooperando ali e trazendo essa diversidade, né? Só que a agrofloresta, ela pode ser feita assim, com essa diversidade de espécimes e tal, porém ela pode não utilizar os princípios agroecológicos, né? Que é de maximizar a vida, de não trazer, de evitar insumos externos, né? De trabalhar mesmo com os processos de vida. Então, eu posso ter uma agrofloresta, por exemplo, um exemplo assim, né? Cajá, café e uma gramínea, 3 plantas. Já é uma agrofloresta. Porém, eu posso usar um fertilizante, pode ser usado algum insumo externo. Então, isso já foge do princípio agroecológico. Na agroecologia, utilizam-se caudas, algumas coisas assim, orgânicas, insumos orgânicos, quando se faz necessário para que o pequeno agricultor não tenha um grande prejuízo. Mas, a partir de um certo tempo, a ideia é não mexer com nenhum insumo, assim, só os insumos da propriedade mesmo ali do agricultor, né? Um esterco de um gado, algo que ele faça com as coisas que ele tem ali dentro mesmo do sistema. Ficou um pouco mais claro? Sim, ficou. Agora sim. Gostaria Agora compreendi melhor. Gostaria de fazer duas perguntas. Eu gostaria de fazer duas perguntas aí para o casal. Pode fazer. Bom, a primeira pergunta é sobre a questão da agrofloresta como produtora de alimentos, né? Hoje eu tenho feito uns contatos com algumas pessoas, como Ernest Gust e o pessoal da Fazenda Ouro Fino, e eles me relatam que de um hectare eles conseguem tirar 80 toneladas de alimentos. Por ano. Aí eu pergunto, é pouco ou é grande?
né? Quanto é isso? Né? Como é que se mede? 1 hectare são 10.000 metros, né? Então, em 10.000 metros, você consegue produzir 80 toneladas de alimentos na diversidade, né? Porque o que a agrofloresta propõe é a diversidade. O que a agricultura extensiva faz, que é a tal da a agricultura, o agronegócio, né? Não é para alimentar o meio urbano, ela é usada para exportação e para a indústria de manufaturados. O agronegócio é para isso. Ela não alimenta diretamente os meios urbanos. Então, eu vejo assim, eu acho que difundir os sistemas agroecológicos hoje, né, está faltando justamente essas informações. A coisa melhor que tem é a gente informar cada vez mais sobre o que é isso e o potencial disso. Porque falar de agrofloresta e não relatar o potencial que é 1 hectare, né, que pode se tirar 80 toneladas de alimentos. A gente vê aquele pessoal lá de Brasília, pegou um lote e começou a fazer, 2 rapazes, e hoje eles produzem nessa faixa também de 80 toneladas. 80 toneladas em 1 hectare é muita coisa. Como vocês veem isso? Porque eu vejo como uma coisa muito grande. O problema é divulgação, o problema é mostrar para o agricultor, né, o pequeno e o médio agricultor, que ele pode produzir em volume, mudando os conceitos que eles têm. Porque o que a gente vê hoje é uma agricultura hereditária, não é? Até mesmo nesses movimentos que a gente vê aí, né? Poucos estão usando agrofloresta, né? Então, eles estão usando o sistema de produzir alimentos como meu avô plantava, meu pai plantava, e eu estou fazendo a mesma coisa, né? Quando a gente fala em alimentos para alimentar o meio urbano, a gente está falando de frutas, legumes e verduras, né? É isso, é o produto in natura que vai chegar na mesa da família no meio urbano. Então, eles estão produzindo ainda naquele mesmo sistema de antigamente. São leiras enormes, cheio de alface, cheio de tomate, cheio de... O que acontece? Eles acabam tendo que usar o agrotóxico, porque eles não têm uma diversidade, eles não têm a questão do solo, a nutrição do solo, né? Acaba ficando comprometida com isso. E ele acaba tendo também a monocultura em pequena escala. Como vocês veem isso aí? É bacana isso, obrigado por trazer esses dados aí. A gente não quis encher muito a apresentação assim, de informações, né, de muitos números, mas é bem importante isso que o Wilson falou, que fique claro para as pessoas aí que 1 hectare de soja com mais alta produção de uma monocultura assim chega a 10, 11, 12 toneladas por hectare no ano, né? E a agrofloresta aí tem pesquisa sendo feita pelo Centro de Pesquisa em Agricultura Sintrópica, o pessoal lá de Brasília, como você falou, do Ouro Fino, o pessoal do Centro-Oeste fazendo essas pesquisas e já mostrando que num hectare de agrofloresta você consegue ter mais 70, 75 em diante toneladas de alimento por ano, né? Não é só de uma cultura, é de uma diversidade. Diversidade, exatamente. Uma diversidade de alimentos, desde verduras, hortaliças, enfim. Frutas, é isso. A gente nessa caminhada aí, né? Basicamente o que eu faço aqui no projeto Hortas Urbanas. Eu tenho uma horta que eu misturo tudo, todas as plantas são misturadas, eu não produzo. Vai ter uma leira de uma coisa só, né? Senão você está fazendo... Aí você fala na questão das pragas, né? Não tenho praga, eu não tenho praga. Bacana. Entendeu? No início a teoria aparece, mas logo as coisas melhoram, assim, né? Quando a gente diversifica e começa a fazer esses consórcios, assim, para de usar... Até em casa aqui nos meus vasos, eu não planto uma coisa só num vaso, né? Eu planto mais de uma planta no mesmo vaso, plantinhas diferentes no mesmo vaso, forro o solo do vaso, e estou sempre utilizando ali essa diversidade mesmo, né? Do arranjo agroflorestal, que o arranjo agroflorestal traz. Então, acho que é importante a gente estar divulgando esses dados, fazendo esse bate-papo aqui agora, para que as pessoas tenham noção. As pessoas muitas vezes querem saber economicamente, sim, mas financeiramente é viável? Sempre é essa a pergunta, né? Que está por trás de tudo. Mas vale a pena?
Então, esses dados têm que ser trazidos e esses conceitos também para que a gente comece a transformar desde os pequenos espaços as produções para que as pessoas, né, fiquem com essa informação clara, assim, né, do que é um arranjo agroflorestal, do que é uma agrofloresta agroecológica é capaz de produzir. Assim, não só a produção de alimento, né, produção de culturas, enfim, a agroecologia é isso, né, ela é social, ela é Inclusive de ensino, né? Porque essas experiências vão passando de um para o outro e isso vai aprimorando o sistema, vai aprimorando o conhecimento e isso também muda a cabeça das pessoas. Você veja a questão do solo, né? O solo, as micro-rízeas, né? Os fitoquímicos e etc. Então, a planta é um ser vivo. Como um ser vivo, ela tem que estar com o seu sistema imunológico forte, igual o ser humano, né? Se ela está com o sistema fraco, ela é atacada. Se a gente também está com o sistema fraco, a gente é atacado. Então, é basicamente isso. A gente vê lá na Maria Primavesi, né? Tem várias publicações dela falando sobre a questão do solo. É a coisa mais importante que existe no agroecologia, na agrofloresta, na agricultura orgânica. É o solo, é mais importante do que tudo. É dali que você consegue ter produção, você consegue ver as coisas acontecer, né? A segunda pergunta que eu queria fazer para vocês é se vocês já fizeram algum tipo de pesquisa. Veja bem, vocês têm um projeto de hortas em uma praça, bem próximo a uma rua. A rua passa do lado da praça. Vocês já fizeram algum tipo de pesquisa sobre contaminação através da questão da poluição gerada por carros e etc., sobre essas plantas que estão próximo à rua? Não, a gente nunca fez esse tipo de pesquisa, não. É uma pesquisa aplicada a isso, literalmente não, mas existem pesquisas na universidade, direta da universidade, que fala sobre esse impacto que estradas, que trilhas, né, no caso de locais mais rurais, impactam sobre a biodiversidade de uma floresta, seja, né, de um local de cultivo, ou seja, de uma floresta mesmo, que é chamado de um efeito que causa na borda dessas florestas. Então, voltado para a agricultura aqui, ou para a horta urbana daqui dos Barris, a gente nunca fez, mas existe essa linha de pesquisa aí, ecológica também, do efeito de borda, que já é feita para cultivos de agricultura. Certo. Queria aproveitar a primeira pergunta que o Wilson fez, né? E acho que vocês estão mais por dentro, né, do movimento sem terra e tal, de se eles têm essa apropriação, né, da agroecologia, porque eu fiz certa feita uma visita a alguns movimentos e tal, e pelo que me recordo eles tinham um grande cuidado, né, com as sementes crioulas, né, mas na época eu não me lembro, eu não estava envolvido ainda com a questão da agricultura sintrópica, agroecologia, eu não reparei nos plantios se eram biodiversos. Queria saber um pouco de vocês dessa experiência, porque eu acho que não é só que falta informação, eu acho que falta incentivo do poder público também a esse tipo de plantio, né? O agrobusiness tem muito poder, tem muito deputado, e não é fácil barrar esses caras aí, né? Sem dúvidas, Dan, muito legal essa sua pergunta, porque o Wilson já perguntou algo sobre isso, e é legal a gente falar sobre a importância de assistência técnica rural que seja voltada para a agroecologia, para os princípios da agroecologia, para a aplicação de agrofloresta no campo. Atualmente, a assistência técnica rural que a gente tem é toda voltada para a aplicação de insumos, é tudo um mercado que está muito interligado com grandes empresas multinacionais que produzem esses insumos químicos, como a Bayer, a Monsanto. Então, toda essa assistência que chega para o produtor rural quando ele quer lá fazer o seu plantio, quando ele quer modificar ali a sua terra, planejar ali o seu plantio, é toda voltada para atendimento dessa agricultura convencional.
Então, existe uma rede que já está interligada para que a agricultura aconteça dessa forma. E os movimentos sociais, né, o MST, como você perguntou, é os que tentam, a todo tempo, estar em negociação para que essas coisas saiam saiam desse processo decisório, né, lá na instância de decisão política mesmo, né, do nosso país, do nosso estado, para que a agroecologia entre como algo que seja importante para a transição agroecológica dos agricultores, das cooperativas que têm interesse em implantar isso. O movimento em si, ele tem escolas, né, nacionais de formação. Eu tive a oportunidade de fazer, durante a minha graduação, aprender com esse espaço não formal de educação também, que são os movimentos sociais de luta pela terra. Então, eles têm as suas escolas nacionais de formação, em que são ensinados, né, os princípios da transição agroecológica, os princípios da agroecologia, como isso acontece na prática, mas, infelizmente, ali naquela base, que é onde a assistência técnica rural, que é o técnico que está literalmente em contato com o pequeno agricultor, todas esses conhecimentos, né, toda essa informação, ela, na prática, ela entra nesse conflito, né, entre o que é aplicado, infelizmente, na lei e o que é melhor para o pequeno agricultor. Mas o movimento segue levando essa como uma bandeira e uma resistência e tentando trazer como prática dentro de seus assentamentos também. Outra informação também que eu acho relevante é que nosso estado ele está virando referência, né? Já temos a agroecologia na educação básica, para quem não sabe. Acho que o estado já tem 8 ou 9 escolas que têm a agroecologia no currículo da educação básica. Então, acho que isso já é um avanço, né? Nas escolas próximas aos assentamentos, principalmente no sul da Bahia, nos assentamentos de mais anos, assim, né? Lá para o lado de Eunápolis, aquela região do extremo sul da Bahia. Então, é um grande passo, eu acho, já ter a agroecologia como uma disciplina na educação básica, né? Acho que é um avanço aí bem legal. Aqui na Bahia tem um assentamento modelo, que é o Volta à Terra, que é um assentamento, perdão, Terra à Vista, que é um assentamento lá do sul da Bahia que aplica esse princípio da agroecologia, que cultivam cacau cabruca, que é um sistema agroflorestal de consórcio de 2 espécies, utilizando os princípios da agroecologia, não os insumos, como pode acontecer em algumas práticas. Olha, tem aqui uma pergunta. Olha, Dan. Para vocês aqui. Vamos passar o vídeo e a gente retorna as perguntas, só porque o vídeo está aberto já há um tempo. Mila, esse vídeo ele tem até 10 minutinhos, quanto tempo que ele tem? É breve. É bem mais curtinho, Dan. São cortados. Pronto. Maravilha, então. De outros simultaneamente. Então, eu vou dar o play aqui. Beleza. Eu vou tentar maximizar aqui para ficar melhor para o pessoal ver. Certo. A gente vê o vídeo e a gente responde as perguntas aí. Tem uma galera com a mão também levantada. A gente... Bom dia! E aí, preparados para a gente tomar aquele café da manhã juntos? Então senta à mesa, que as janelas de assuntos do Conexão vão trazer um gostinho a mais nessa sua manhã de sábado. Conexão Bahia. Hoje é dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. E para comemorar essa data ecológica, a gente conhece uma iniciativa que leva o verde para o entorno de escolas públicas em Salvador. Gosto muito desse projeto, que é incentivando também fazer... Gente, eu vou tirar, é o próximo vídeo, não é esse. Pronto, tranquilo, Mila. Para mim não está aparecendo o vídeo, não. Tá não, Wilson? Está ficando toda preta, eu não vejo nada. Bom dia, pessoal. Olha, aqui está aparecendo. Aqui está aparecendo. Veja se você consegue passar aí as telinhas e encontrar. Eu estou passando, eu não estou achando, não. Tá tudo escuro aí, Wilson? Tudo escuro, é. Mas aqui tá ok, viu?
Mais alguém está com dificuldade de ver? É esse aqui. É esse, porque Ele chega a abrir, depois fica toda preta a tela. Acho que deve ser no celular ou no computador, Wilson, que está aparecendo. Tá Mila, no se celular. puder, depois coloca o link aqui. Pode ser uma opção também. Mas você consegue ouvir, Wilson? O Aqui som? tá Ouvir eu aparecendo. consigo, só não consigo Ouvir. ver a imagem. Pronto. Depois a gente vai colocar a gravação desse vídeo também aqui no YouTube. Vamos compartilhar o link. Se ficar muito difícil aí, Mila, a gente também pode seguir com as perguntas. A gente compartilha o link do vídeo aqui. Vamos seguir, Dan, então. Pronto. Então vamos seguir. A gente coloca o link aqui para quem quiser ver. Eu compartilho direitinho depois, a gente tem salva, porque online aqui agora tá... Pronto, de boa. A gente não esperava. Aí tem algumas perguntas aqui, né? A Anne perguntou, vocês já entraram em contato com o Senar para viabilizar essa assistência técnica? Que assistência técnica? Não sei. Anne, se quiser esmiuçar a sua pergunta, fique à vontade. Talvez tenha sido em relação a essa questão que o pessoal do MST vai receber o técnico, né, de fora, e o cara vem com essa outra visão que pode gerar um choque, né? Eu entendi dessa forma. Não sei se é isso. Mas, enfim. Vamos aguardar a Anne se manifestar aí. Oi, deixa eu aproveitar para fazer uma outra pergunta. Sobre a forração, vocês falaram que vocês não têm água, né? E que chega um período que a forração é que garante a perda, né? Aqui não tem a perda de umidade. Como é que fica a plantação de vocês nesse período? Você pode repetir só o final? Como é que fica a plantação? Se diminui a produção? A gente, um pouco antes, tenta estabelecer espécies que a gente já identificou que serão resistentes, né, ao nosso verão aqui. E continua tudo verdinho, fica tudo verdinho, que querendo ou não, ele tem uns dias de chuva, às vezes chove no nosso verão e tal. Agora a gente evita estar fazendo mutirões de plantio, né, semeando coisas que a gente sabe que vai precisar de água nos próximos dias. Caso a gente faça alguma intervenção desse tipo, a gente aí faz um ciclo de regas, mas uma coisa com regador, só de 2, 3 dias, assim. Nosso espaço é pequeno, né? A gente está mais pautado para a educação do que para a produção. A gente tem esse lema aqui, que acho que a gente precisa educar para emancipar primeiro, né? Então, é um lugar de trabalhar com a educação, e a produção é apenas uma consequência, assim. Ainda não estamos preocupados, a gente tem que produzir, mas vamos falar de educação um pouquinho antes, porque é importante produzir na cidade e tal. Então, a gente trabalha mais com esse entorno focado na educação do que na produção. E a produção é uma consequência maravilhosa, sempre acontece, está sempre acontecendo. Inclusive, teve uma voluntária que ficou surpresa, que ela chegou em pleno verão, assim, e aí ela estava super animada para participar, acho que, da escala de rega, né, que é algo clássico de todas as hortas. E a rega, e a escala de rega? Aí, quando eu falei aqui, a gente não rega, não tem dias que ninguém mora, isso aí tá passando o verão todo assim. Ela, nossa, como é capaz, tá tudo tão verde assim, sem regar, né? Mas não foi fácil, não. A gente, cada dia, em busca da melhoria e de aperfeiçoar e lapidar os conhecimentos, né? Respeitar a sazonalidade das plantas, né? O que é de plantar no verão, o que dá no verão. A gente não vai plantar uma coisa que necessita de água em pleno verão, aí vai de encontro aos princípios agroecológicos, né? A gente conta essa questão da agroecologia, de aproveitar a energia ali do sistema e não estar gastando sua energia, trazendo energia de fora, consumindo muita água. E é isso.
Maravilha. O Mário fala aqui, mantendo o solo bem coberto, principalmente com madeira, a retenção de água é imensa. Se você Vale ressaltar que a quiser gente ver não mais sobre a usa importância... telha seca, né? A gente forra o nosso solo aqui com pedaços de madeira de verdade, com troncos de podas das árvores das praças que foram feitas, alguns troncos de árvores da redondeza do bairro, que a gente vê que teve alguma poda. Então, o forrar o solo não é só folhinha seca, galho seco, que o que vira terra preta é madeira. Madeira no chão que vai virar terra preta, que vai manter ali aquela proteção, a umidade a longo prazo, né? As folhas e os galhos secos são importantes, são, mas mais importante ainda é a presença de madeira no solo. Aí você está com a mão levantada. Quer fazer uma pergunta, Rai? Por aí, Raíza? Espera aí. Oi, desculpa. Desculpa, meu áudio está fechado. Desculpa. Oi, Dan. Boa noite, pessoal. Boa noite, Raíssa. Eu queria falar no início, e aí acabou que não deu tempo. E eu não levantei a mão no início. Mas, então, deixa eu me apresentar. Não, primeiro eu queria falar que eu gostei demais da apresentação de vocês. Gostei demais do trabalho de vocês, do projeto de vocês e do que deu para aprender aqui hoje nessa live também. Muito enriquecedora, assim, da gente também ficar com outros questionamentos na cabeça que eu acho que nem dá para vocês explicarem tanto para a gente agora. E aí entra assim agora eu vou me apresentar. Eu sou geóloga de formação, eu me formei na UFES, e eu estava fazendo mestrado na UFBA, na minha área de geologia, paleontologia marinha. Só que aí eu tive várias conturbações dentro do meu mestrado, incluindo assim, não foi complicação, mas eu tive um filho no mestrado, isso me causou várias mudanças pessoais muito grandes, de propósito, e aí eu acabei fazendo várias coisas dentro do mestrado, mas não finalizei o mestrado e desisti da área, e vários motivos, assim, pessoais e profissionais, né? E 2 motivos profissionais que me fizeram, né, meio que desistir do mestrado, foi bem no final mesmo. Então, foi assim, 2 coisas. Primeiro que, assim, eu não tinha muito contato com a fonte do que eu estava pesquisando. Era tudo coisas que já tinham sido vistas, e aí estava aquilo ali que eu tinha que fazer e acabou. E isso me perturbava muito, assim, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e de querer ter contato com as coisas. Eu escolhi geologia porque eu gostava de ir para o campo. E aí isso me perturbou muito no mestrado, além de outras coisas que a maternidade traz, assim, de outros interesses, né, educacionais, de nutrição, de alimento, querer dar o melhor alimento para o meu filho, tudo isso, sabe, veio muito forte no mestrado e na maternidade, veio um combo. E outra coisa que não gostava também era a falta de democratização do conhecimento, de como o conhecimento é gerado, às vezes, dentro da faculdade, e ele é como se fosse assim, para você encher o saco de conhecimento. Não necessariamente para você democratizar aquilo, para você resolver problemas palpáveis, sabe? Desculpa se eu sou muito crítica, às vezes, à academia, assim, eu valorizo muito o que se faz ali dentro. Eu acho que a gente tem que defender a ciência, que lutar para que ela seja valorizada, mas, assim, são coisas que dentro da academia me incomodavam, sabe? Me incomodavam. E aí, o que eu encontrei na horta, né? Assim, a horta veio de várias outras buscas minhas, tanto de querer que meu filho tivesse contato com a natureza, que eu tivesse contato com a natureza de forma terapêutica, porque eu sempre me senti muito bem na natureza, profissionalmente também querer estudar mais nas plantas. Eu comecei a fazer um curso de herbalismo, e aí quando você começa a fazer um cursozinho assim, aquilo se expande para uma coisa maior e você fica querendo saber mais, saber mais, saber mais. E dentro da horta, você meio que se descobre pesquisadora se você não é. Você não tem como, você começa a se questionar várias coisas. Às vezes eu encho minha cabeça de perguntas,
e vou pesquisar. Às vezes eu fico perguntando muito para a dona Tânia, né, dona Tânia? E aí é isso, assim, a horta, ela te provoca a ser pesquisadora. E ela também faz com que você queira democratizar mais esse conhecimento, né? Porque todo mundo sabe, todo mundo é pesquisador lá. Você pode não ter se formado, feito mestrado, doutorado, mas você é pesquisador igual, sabe? Na horta. Você sabe, é muito incrível. E aí você vê uma pessoa lá e você sabe, você quer trocar, quer entender muita coisa. É muito lindo, muito lindo. E, assim, é isso que eu aprendo com a horta, né? Assim, como que a horta, para mim, é um espaço não formal de educação. É uma coisa muito orgânica e que causa, assim, mudanças que, até se não fosse intencional, causariam mudanças, mas por ser intencional, aquela mudança se potencializa, né? Então, é isso. E uma outra coisa que eu queria falar é sobre o que eu descobri com meu filho. E, assim, quando você vira pai, você também é muito provocado a estudar, né? A estudar sobre educação. Ai, caiu. Muito humano. Caiu. É uma pena. Eu acho que o som ainda estava funcionando, não? Foi. A imagem saiu antes dela, depois ela falar que caiu. Uhum. Pegando um gancho aí do que a Raíssa estava falando, né, que esses espaços nos tornam pesquisadores. Oi, gente, desculpa, caí. Ótimo. Meu celular descarregou. Mas então, o que eu estava falando sobre o meu filho. Desculpa, eu vou tentar ser breve. É uma coisa que eu descobri com ele lá na horta, que assim, eu nessa busca, né, de envolver ele em coisas com a natureza, porque eu sabia que isso ia ajudar ele a desenvolver habilidades que uma criança, assim, saudável precisa, sabe? Aí, o que eu descobri? Quando eu cheguei lá, eu queria muito que ele pegasse nas coisas, fizesse as coisas, plantasse uma árvore. Vem, mamãe, vem plantar aqui, sabe? Vem me ajudar aqui, vem regar. E ele não... A resistência, ele é assim, né? A resistência dele estava grande. E aí, assim, lendo algumas coisas, estudando algumas coisas, e vendo ele também, eu percebi que, assim, não é simplesmente você chegar com uma turma de crianças, talvez, ou chegar com uma criança lá e querer que a criança faça, sabe? É o dia a dia, é ela tendo aquele contato com a natureza e ela mesma querendo entender mais e buscar mais. Então, eu comecei a deixar as coisas, às vezes, na horta, mas, assim, disponível para ele e não falar mais. Não vou chamar mais, porque eu já percebi que eu ficar chamando ele não tá ajudando. E aí agora eu sinto que ele quer participar um pouco mais, ele vai descobrindo um pouco mais por ele mesmo, sem forçar. E quando você falou o negócio sobre agora na escola já tem disciplina para agroecologia, para o que é ensino fundamental, como é isso? Eu fiquei com essa... Já tem hoje são todos os níveis, tem a agroecologia. Todos os níveis. Isso é riquíssimo, cara, isso é riquíssimo. Até o terceiro ano do ensino médio. Isso é muito rico, porque... Expresso Popular, quem quiser procurar, que é chamada assim, Agroecologia na Educação Básica, da Expresso Popular, é um livro que eu super indico, assim, um pouco mais sobre isso, né, agroecologia, educação. Procurar. Porque isso ajuda muito a criança, o adolescente ou a criança a fazer uns ganchos, né? Ajuda muito. Na educação básica. Aproveitando aí, ó, eu estou lançando 2 projetos educacionais de complemento, que é a horta agroecológica, né? E estou lançando os carcarecos, que é sobre a diversidade de reciclagem, né? Tudo sobre reciclagem, inclusive compostagem e tudo mais. Esses dois são duas coisas que nós desenvolvemos e que a gente está tentando colocar na Secretaria Municipal e Estadual de Educação como um complemento de disciplina, né? Essa é uma publicação que nós fizemos, muito legal, mas é muito legal mesmo. Eu achei divina. Foi um trabalho muito bem feito por uma parceira minha, que é a Tina Glória, lá de São Paulo. E a gente fez esse trabalho, eu estou com ele pronto já, todo feito.
para começar a visitar escolas particulares também, para colocar esse produto na mão deles e eles utilizarem com os alunos, que é justamente falando sobre tudo de hortas, sobre tudo de solo, de plantas e tudo mais, e desenvolver essa coisa da cultura do meio ambiente que não tem hoje como matéria, né? Não existe essa matéria dentro do currículo escolar. Foi perdido, né? Ele é um tema transversal. Ele, na verdade, era para estar em todas as disciplinas, seja ela português, não tem. Dissociar ela está a mais restrita, né? Está uma restrição em determinados locais. E esse tema, essa matéria, ela é interdisciplinar. Ela não é simplesmente... como chamaria essa disciplina? Agroecologia simplesmente... Eu posso mandar para vocês. É tudo. O meu trabalho, para vocês darem uma olhada. Eu tenho certeza que vocês vão amar esse trabalho. Né? Pode contar com a gente também. Se Deus quiser, a gente vai conseguir começar a botar para as crianças de 5 a 10 anos no fundamental acesso a esse material e criar essa consciência nas crianças desde cedo, porque para mudar a cabeça de adulto é mais difícil. Então, a gente criando a consciência da criança ali que vai crescer, que lá na frente vai lutar por esses ideais, a gente precisa trabalhar agora, lá embaixo, na criança. Então, é isso que eu fiz, e é um trabalho que está muito bom mesmo, e vai ser muito legal. E a gente está criando mais um novo, que é sobre os insetos, os animais, tudo. Bacana isso. Na presença aí, temos um professor aí, colega aí, mais de um, né, na sala aí presente, pessoal da Rede 13. Tem Maurício Bandeira aí presente, Carol. Então, vocês quiserem ver depois, eu falo com o Daniel aí, Daniel coloca aí para vocês. Bacana. Através da coisa, para vocês terem uma ideia do que é o material. Show. Porque no SESI eu tive a oportunidade de trabalhar lá também um tempo, é uma rede privada, né? Tem um certo acesso a alguns recursos assim, que são mais fáceis de conseguir, burocráticos, mas um pouco mais fáceis de conseguir do que às vezes nas redes públicas. E quando eu cheguei no SESI, com um parceiro aí, Maurício, a gente teve a oportunidade de transformar uma horta que era de jardim, só uma graminha assim, uma hortinha bem convencional, e transformamos uma mini agrofloresta também na escola. E daí surgiram inúmeros trabalhos, inúmeras pesquisas de iniciação científica júnior mesmo, os meninos fizeram trabalho com tudo, fizeram trabalho com compostagem, fizeram trabalho com insetos, fizeram todos esses trabalhos e apresentaram em eventos científicos mesmo, nacionais, tiveram publicações em revistas, e muitos deles foram premiados também. O trabalho com compostagem mesmo das meninas, Mariana e outra colega, foi chamado para um evento em Londres, eventos na Europa, com uma coisa tão simples que é a compostagem, que as pessoas às vezes não levam a sério, não sabem o que é. Elas fizeram um belíssimo trabalho de compostagem na escola, dentro do espaço da agrofloresta. E aí surgiram inúmeros trabalhos. Os meninos começaram a ocupar mais o espaço, e aí dentro das habilidades de cada um, a gente foi dando essa orientação, né? Nos trabalhos, na orientação e a coorientação. Exemplo de uma menina, por exemplo, que desenhava muito, mas ela gostava de estar no ambiente de horta, ela estava meio que, e aí, o que eu vou fazer com desenho? Eu falei, você vai fazer ilustração científica, que é algo imprescindível para a ciência. A ilustração, o trabalho dela foi muito bem elogiado no evento, uma professora lá do Instituto falou também, logo em seguida, da importância da ilustração científica. E é isso, né? São espaços para a gente estar aí o tempo inteiro junto da educação, não pode estar desatrelado de forma alguma. Eu pego esse material aí, Wilson, e o que precisa... Eu vou mandar para Daniel, aí Daniel envia para vocês. Eu acho que tem mais a facilidade de fazer. Você já tem, Daniel? Já mandei para você? Eu tenho, tá maravilhoso mesmo, tem umas histórias em quadrinhos, tá bem legal, bem interessante mesmo. E tem caderno de atividades, tem tudo dentro, é muito legal. E assim, a gente já pode divulgar, Wilson, para o público esse material? Olha, a gente já pode... bem, é o que eu estou dizendo. É um material que a gente está tentando colocar nas escolas, na Secretaria Municipal de Saúde, Educação e Estadual. Não é um material para ser usado, porque ele tem registro, tem tudo. Ele não pode ser pego e usado. Vocês podem ter acesso, ver o que eu estou falando, o que está lá, mas não pode ser utilizado como divulgar isso ou
ou reproduzi-lo, entendeu? Não pode, porque ele tem registro. Tá? Entendi. Agora, eu Beleza. pegando no gancho de Raíssa sobre a questão da educação de alimentação e tudo mais, eu queria aproveitar essa oportunidade para falar um pouco sobre a questão da hidroponia. Todo mundo aqui já ouviu falar em hidroponia. E o que a gente vê hoje, a divulgação e o investimento que está sendo feito na hidroponia, para você ter uma ideia, esses grandes grupos corporativos estão investindo 30 bilhões de dólares em sementes e nutrientes para a hidroponia, porque eles sabem, e é sabido pela FAO, que é da ONU, e pela OMS, e todos esses órgãos que tratam da questão da fome no mundo, sabem que a partir de 2025, 2050, os grandes centros urbanos vão ter dificuldade de alimentos, a falta de alimentos. Então, eles estão investindo pesado nisso, nas fazendas verticais, as famosas fazendas verticais. Eu acho que já teve até uma reportagem na televisão de 2 jovens empresários em São Paulo que fez a primeira fazenda vertical, né? E usando a hidroponia, e nem sol tem. Eles usam luz de LED rosa, que imita a luz UV do sol, e é esse veneno que eles querem empurrar a goela abaixo da população. Isso é veneno, é química pura, é uma planta sem nutrição, ela não nutre a pessoa, ela não tem nutrientes. Então, eu queria chamar a atenção das pessoas para esse movimento que está acontecendo, né, que vai de encontro ao movimento de orgânicos, de agrofloresta, de agricultura orgânica, de agroecologia, de tudo mais. Tá bom? É só um pontozinho aí que eu queria pontuar para vocês. Tá certo? Pessoal, outra informação também, eu vou compartilhar depois no chat, no grupo, que atualmente está acontecendo uma jornada de formação de professores em sistemas agroflorestais. E as aulas, elas breves já vão ser divulgadas no YouTube mesmo, no canal do YouTube, todas as aulas dessa jornada de formação de professores. Eu estou participando, inclusive, e acho que tem muita aula muito interessante mesmo, assim, que vai auxiliar a galera aí no entendimento de vários termos, né, em todos esses debates aí acerca de agroecologia, alimento orgânico, né, tudo isso. Nem todo alimento orgânico ele é agroecológico, mas todo alimento agroecológico ele é orgânico, né? Então tem várias coisinhas, como a gente falou também, nem toda agrofloresta é agroecológica e tal. Então, para que isso fique bem claro, para que a gente tenha cuidado mesmo com os termos, para não estar disseminando as informações assim, né? Tipo, as hortas, elas são espaços informais de educação, mas a partir do momento que você tem um mediador, você tem um público-alvo e um objeto educacional, ela já pode ser considerada um espaço não formal de educação. E é isso. Vamos que vamos. Se tiver mais pergunta. Nossa, já te fez uma pergunta aqui. Ela perguntou o seguinte: sobre a horta dos barris, qual a destinação da colheita? Obrigada. A destinação da colheita é entre os voluntários, quem está participando ativamente. Temos um grande problema, né? Que eu não considero um problema, acho que é chato você plantar algo e alguém levar, mas como é num local de passagem, recentemente na pandemia também, muitas pessoas foram morar na rua e aí começou teve um albergue aqui na frente da horta. Então a gente mantém uma parceria com essa galera aí também, né? Que é uma galera que já está em estado de vulnerabilidade, já não tem muita atenção, então eles têm participado ativamente assim no cuidado com a horta. A gente estimulou eles a plantarem também dentro do albergue, em vasilhas e tal. Então, os voluntários que estão participando ativamente chegam na colheita, nos dias de colheita, a gente distribui algumas coisas, e tem o que as pessoas passam e pegam, e tem gente que nem é do movimento, nem é do bairro. Recentemente mesmo, a colheita das bananas, a galera disse que foi um cara de carro que passou, parou, simplesmente achou que tinha que levar, arrancou e levou. Mas é isso, a gente não está preocupado muito com essa destinação da colheita, com a produção, né? Como a gente já falou, nosso lema mesmo é estar mais pautado na educação, para que as pessoas entendam a importância de estar ali, de resistir, de ocupar, mesmo se o outro leva a sua comida, mesmo se, enfim, multiplicar mesmo, para tentar que as pessoas criem hábitos, né, de cuidado, de desapego, saber lidar com as frustrações hoje em dia, né? A gente está numa sociedade muito imediatista, que não sabe lidar com as frustrações.
Então, isso é uma maneira de praticar, você plantar e o outro levar, você tem que saber lidar com essa frustração. Você está ocupando um espaço público e é isso, o espaço é público, paciência, alguém passou, levou, à frente, tira um, a gente bota 100, tira 100, a gente bota 1000, né? A gente tem que lembrar que uma semente dá várias sementes, então vai ser aquela planta ali que o pessoal levou e tal. E a gente não doa para instituições, assim, nem nada, por causa de uma questão importante, né? Que é essa questão da técnica mesmo, né? O Wilson até perguntou, de poluição, de cuidado com o solo, então a gente não fez testes de solo apurado ainda. Eu consumo algumas coisas, mas não gostaria de destinar isso regularmente para alguém sem ter a certeza de que está tudo ok, entendeu? Então, isso é bem conversado entre os voluntários, entre as pessoas que participam, que o objetivo é realmente outro. Quem quiser comer, come, a galera fica à vontade e para frente, né? Thales, eu tenho uma pergunta. Oi, eu tenho uma perguntinha. Quantos anos é que não deu para perceber? Quantos anos vocês levaram entre o primeiro tempo e para chegar hoje? Tem quanto tempo, Anor? Começamos o movimento quando aquela fotinha que a gente botou, aquele rasgo ali do sol, foi, salvo engano, 2015. Aí, em 2016, a gente começou a intensificar, viu a necessidade de criar rede social. Isso sempre foi algo assim, um empecilho para mim, que eu não sou muito adepto a essas coisas das redes sociais, mas com o passar do tempo eu vi que era importante, só que era uma função que ficava muitas vezes na mão de sempre algum voluntário do grupo, assim, né? Eu nunca tive muito ativamente na questão das redes sociais. E com o passar do tempo, o envolvimento com outros movimentos, vendo a ascensão de outros movimentos, eu vi o quão era importante essa questão das redes sociais hoje em dia. E aí, contatos também com Débora, que é uma comunicadora, assim, excelente, aprendi muito com Débora essa questão da comunicação. E aí, acho que faz, então, 6 anos, 5, 6 anos, em média. Os primeiros tempos foram difíceis, principalmente por não ter um cercado. E é isso, né? O cercado, ele leva as folhas, ele aqui é um lugar alto, que é de frente para 2 vales, né? Que é a Centenário e a Vasco da Gama. Então, do jeito que o vento vem da praia, eles encontram os barris aqui no alto e nossa horta da Sindicara. Então, é um lugar que venta muito também. Então, a serrapilheira não se mantinha no local, algumas plantas não resistiam ao vento. E depois do cercado, as coisas começaram a melhorar mais, que a gente começou a conseguir conter nossa matéria orgânica dentro do espaço ali, sem que ela fosse levada. Às vezes, até a falta de diálogo. O pessoal já aconteceu várias vezes, a gente chegar e a horta está limpa porque um morador, alguém funcionário da prefeitura passou e achou que tinha que limpar, não viu que era um espaço de plantio, assim. Aí você chega lá e encontra a horta toda desforrada, assim, seu solo todo exposto, suas plantas roçadas naquela roçadeira normal. Você fala, pô, o pessoal não consegue identificar que é um canteiro, né? Que parece uma bagunça para quem não entende, mas para quem está por dentro, na verdade, é muita planta adensada num só lugar, assim. Que massa. Olá, pode perguntar, Tânia. É o seguinte, na parte de alimentação das plantas, porque as plantas elas se alimentam com nanopartículas, né? E isso vem de uma biocenose entre as populações que estão ali no solo, inclusive se alimentando e fazendo a interação do solo com a planta. Quando a gente pensa na hidroponia, a gente acha assim como se você estivesse recebendo um alimento venoso na veia. E isso a planta não participa. Ela não tem essa interação da biocenose com os biótipos do local, né? E eu não acho muito legal também, eu concordo com o Wilson, que precisa coexistir essa relação entre a planta com essa determinada população que existe. Hoje, inclusive, eu estava falando para a Raíssa, para a Bia, né? Que, inclusive, essas matérias orgânicas, eu aprendi que elas não devem ser
misturada totalmente no solo, ela tem que ficar em cima do solo, para a gente forçar que essa população suba em busca desse alimento que está na superfície e haja essa interação, e haja essa comunicação da planta com o solo. Então, eu acho que a hidroponia é você receber soro na veia, e aí a pessoa participa. A hidroponia ela confere a nutrição, um valor nutritivo à planta, mas não confere esse valor biológico que é isso que você está... Não consegue, é isso. Elas precisam de um valor biológico para elas serem saudáveis. Quem confere esse valor biológico é a vida no solo. Então, botar ali o NPK, você tem todos os nutrientes da água lá da hidroponia, tem uma iluminação boa, mas você não tem o valor biológico. Que é não tem. Deixa eu fazer um complemento. Eu vou fazer um complemento nisso aí. Né? Ela não participa, a planta não participa do processamento de transformar aquela matéria nas nanopartículas que ela vai se alimentar. Então, isso não é corretamente biológico, não é ecologicamente positivo para uma planta. Basicamente, a hidroponia é NPK líquido, tá? Então, ela tem aqueles 3 nutrientes básicos que é dado à planta só. Então, você tem é a mesma coisa de você pegar uma pessoa e dar 3 elementos apenas para essa pessoa sobreviver. Entendeu? Então, quando você coloca uma planta no solo, ela vai ter toda essa questão biológica do solo, de oxigênio, de carbono, dos fungos, né? As microrrízeas, a microquímica, os micro-organismos, então tem os minerais, tudo isso a planta tira do solo e fortalece ela como planta. Ela se fortalece e se torna uma planta nutritiva. A planta hidropônica, ela não é nutritiva, não existe nutrientes, ela não tem vitamina, ela não tem sais minerais, ela não tem flavonoides, antioxidantes, ela não tem enzimas necessárias ao organismo, ela não tem nada, a não ser aquele produto químico. E o pior, agora vem o pior, o nitrogênio, a carga de nitrogênio verificada hoje numa pesquisa na Universidade do Paraná, mostrou-se que esse nitrogênio concentrado em uma escala muito maior do que o permitido para a condição humana, né, que o ser humano deveria receber, quando ela entra no sangue, na corrente sanguínea do ser humano, existe um aminoácido, acho que é um aminoácido, chamado aminas, que tem no nosso sangue. Então, as aminas, elas vão ao encontro a um nitrato, que eu acho que é o nitrato, que é esse excesso de nitrogênio no nosso sangue, por causa de estar comendo esse alimento altamente, com carga de nitrogênio muito grande, ele se junta, as aminas se juntam e vira, como é que chama? Nitrosaminas. E eu acho que é nitrosaminas. E a nitrosaminas é altamente cancerígena. Certo? Então, esse é o ponto. É o ponto que as pessoas precisam parar. Hoje, você vai no supermercado, 80% a 90% dos vegetais que estão lá à disposição da população são hidropônicos. E as pessoas não têm conhecimento disso. O Áureo perguntou aqui sobre a questão da aquaponia. Diferente. É bem diferente. A aquaponia, veja bem, eu pretendo fazer aqui, inclusive no projeto, um sistema de aquaponia, mas não para produzir vegetal para consumo, para produzir as mudas. Lembra, Daniel, que eu sempre falei isso? A gente criar os peixes, o sistema de filtros biológicos que transforma amônia em nitrato, nitrito em nitrato, para alimentar as plantas e fazer com que as mudas. Aí eu tenho uma muda de 12 de um mês, e aí ela vai para o solo. Ela vai para o solo, que é de onde ela vai retirar tudo. É totalmente diferente. Ela não está recebendo produto químico, ela está recebendo uma reação biológica, e essa reação biológica, mesmo assim, você pode até deixar lá e ela virar um vegetal para consumo.
mas ela recorreria no mesmo problema, né? Ela teria carga de nitrogênio muito alta. Então, eu tiro essa muda e vai para o solo. Aí ela vai ter uma planta adulta realmente nutritiva. Então, é essa a questão aí. Então, tanto a hidroponia como a aquaponia, se for utilizada para venda de consumo já de vegetal, já para consumo, tá errado. Tá errado. Só para produção de mudas. A gente está com o horário já se aproximando agora. Queria se tem mais alguma pergunta aqui para a Horta dos Barris. Se alguém quer trazer mais alguma pergunta. E aí, se não, a gente vai trazer já a nossa proposta de encerramento e falar sobre o próximo encontro. Que alguém quiser fazer pergunta, para lançar aqui no chat ou levantar a mão, certo? Nossos encontros, eles são quinzenais. Primeiramente, quero celebrar, né, esse encontro aí com Thales, com Camila, com todo mundo aqui presente, né? Foi dizer que foi um encontro muito muito bacana, né? Muito legal a gente estar se encontrando esse domingo aí, falando de coisas tão importantes para a vida dentro e fora de nós, né? E sobre educação, né? O futuro aí do nosso país, e que o Brasil tem um grande potencial agroecológico, né? Então é muito esperançoso a gente saber desses projetos na escola que está rolando, né? Dos movimentos urbanos e rurais, e fortalecermos essa rede aí. O Vicente lançou aqui uma pergunta, aqui ainda, para como vocês fizeram para melhorar a fertilidade daquele solo. Em resumo, foi trabalhando com a diversidade de plantas mesmo e forrar. Forrar o solo é o segredo. Forrar com madeira, forrar com folha seca, forrar com diversas, né, plantas diferentes. Não adianta você estar forrando só e criar uma serrapilheira de um único tipo de planta. Então, o interessante é da serrapilheira que ela também seja diversa, né, biodiversa. E não forrar só com coisas secas também é importante, né? Tem que ter essa mesclação de coisas verdes, de coisas secas, simular um ambiente florestal mesmo. E trabalhando com as espécies certas, né? As adubadeiras, a gente não pode esquecer delas, né? Nunca. As espécies adubadeiras são os feijões da vida. Ou nitrogênio. E é isso, basicamente é forrar o solo e contar com esses colaboradores, né? São nossos colaboradores cupins, que a gente chama, né? Que é a galera que vem aqui só serrar. A galera fica louca quando começa a manutenção aqui, que é madeira para baixo. A galera, vocês estão cortando, estão podando. A gente está podando, porque precisa abrir a clareira para entrar a luz e precisa de proteção no solo. Então, o Vicente está aí presente, Áureo, Maurício, queria agradecer a presença de todos, de Ícaro também, nosso colaborador mais recente aí do movimento. E é isso, nossa ferramenta principal é a serra mesmo, triturar essa matéria para depositar ela no solo e cuidar das nossas sementes, né? Nossas sementes crioulas, nossas sementes das adubadeiras, que são nossas maiores aliadas também para ajudar a manter o sistema fluido, né? Sem nenhuma desavença, assim. Beleza, Paulinho está com a mão levantada ali. Quer fazer uma pergunta, Paulinho? Eu gostaria de agradecer pela presença, né, de Camila e Thales, né, e agradecer principalmente pela ajuda dos dois, né, que eu sei que a minha paixão pela agroecologia e onde eu estou agora, nessa questão do mestrado, teve influência assim dos dois, né, porque... Massa, Paulo, obrigado. É engraçado, eu nem sabia que era um casal assim, esse casal agroecológico. Ué, eu tô feliz aí, velho, porque, rapaz, só coisa boa, viu? Eu tive uma oficina de agroecologia com a galera massa e tal, estava ensinando todo mundo lá como é que constrói, né, um SAF, e aquilo ali mexeu com minha cabeça de um jeito que eu saí de lá querendo aquilo, sabe? Aquela coisa ali revolucionou tudo. Aí, e hoje eu sinto que eu estou vivendo isso aqui na horta, né? Então,
isso para mim é outra coisa incrível, né? Saber que eu estou podendo viver isso no meu condomínio e eu não imaginava isso, né? Que a gente ia ter essa experiência e a coisa tá mesmo que tá quase que uma pandemia do bem, né? Tá se espalhando o negócio. O vírus tá pegando. E eu tô empolgado. Eu tô muito empolgado. Parabéns. Que bom. Dá de mim. Obrigado. Nossa, eu fico muito feliz por ter plantado uma sementinha aí dessa decisão. É legal esse feedback, é interessante. Quando falei dos meninos mesmo da escola aí, poxa, muito interessante você ver seus alunos do ensino médio se tornando seus colegas de profissão, assim, sabendo que você teve uma forte influência, né? As meninas que trabalharam com compostagem passaram em biologia, o menino que fez o trabalho com insetos passou em biologia, a galera, assim, que tomou esse rumo assim mesmo, graças a esses espaços, né, multiplicadores de educação aí mesmo. Valeu, Paulo. Obrigado mais uma vez. Maravilha, gente. É isso, né? Incrível o poder da terra, da educação. Estamos chegando aqui ao fim do nosso encontro, mas com o coração vibrando aqui, né? A semente digital também, né? Que a gente está descobrindo nesse momento de pandemia, né? Como a gente pode também semear pelo meio digital. Então, meu convite aí a quem quiser chegar na rede, né? Essa rede de transição é uma rede aberta, né? A gente tá tudo que tem a ver com permacultura, que é o respeito à terra, o respeito ao ser humano, né? A partilha justa da produção, dos excedentes. Se seu projeto tem a ver com isso, né? Chega junto. A gente precisa se unir. A gente precisa somar forças para conseguir trazer uma nova cultura, um novo mundo. Beleza? Então, contem com a gente aqui. Gratidão novamente a presença de todo mundo. No próximo encontro da gente, são encontros quinzenais, todos os domingos, né? São sempre domingos, 6h30. A gente vai tá trazendo sobre a economia solidária. A gente está construindo um guia de produtos e serviços ecológicos da cidade de Salvador. Tivemos mais de 100 cadastros e, com fé em Deus, a gente já vai estar lançando esse guia aí nesse encontro. Então, vai ser muito massa. Tem muita coisa boa que está rolando na cidade, que às vezes a gente não sabe. Tem produtos aí, o Galvão vai estar lá no guia, o Thales também com o API, com os vários alimentos incríveis aí, as barras de cereais. Vai ter muita coisa bacana, então não percam. Sigam a gente aqui no Instagram, no canal do YouTube. Se quiser, entra lá no grupo da Rede Transição e vamos somar. Beleza? Mila, Thales, querem dar uma palavra aí? Se levantaram a mão. Finalizado, a Sérgio falou da economia, a gente não botou um adesivo, né, da AP Verde, não falou muito sobre. Só em resumo mesmo, a gente está com esse movimento aí distribuindo alguns produtos orgânicos, não são produtos frescos, né? Produtos já beneficiados, assim, algumas barrinhas de frutas, um açaí, poucas coisas. E prestando esses serviços voltados para a área ambiental, né? Serviços de hortas, de agrofloresta, seja palestras, implementação, manejo, monitoramento, poda, também a gente presta esses serviços de poda, e serviços também maiores, né? Que vão para além do ambiente urbano, assim, né? Inventários florestais, essas coisas. Então, quem precisar de alguma ajuda, precisar de algum serviço aí, pode contar com a gente também. Essa equipe é composta por eu, Camilo, e esses outros colegas aí da área que formam essa rede aí com a gente. Massa. O Vicente perguntou como participar desse guia. Me mandem uma mensagem aí. Tem na mensagem que eu coloquei que tem os links, tem meu número. Eu envio para vocês o formulário. Dá para preencher ainda até essa segunda, beleza? Então dá para fazer parte do guia gratuito. A gente não está cobrando nada para divulgar ninguém. A ideia é que cada um que se inscreveu no guia, divulgue em suas redes, divulgue em sua lista de transmissão de WhatsApp, e assim a gente vai conseguir chegar até muita gente e mostrar que Salvador tem muita coisa boa sendo feita, né? Que tem um movimento forte aí, que a gente só precisa se unir para dar visibilidade. Beleza, galera? Então eu vou passar aqui. Vicente, aproveitar e divulgar, setembro vem aí, vai ter um caruru aí excelente de Vicente, né, do pessoal
dedo comendo de tudo, né? Vai ter caruru com animais, caruru sem animais, usando plantas não convencionais também. Experimentem, que é uma delícia, já está aprovado já. Massa. Quer dar a palavra, Vicente? Faça aí a divulgação. Tá funcionando aí? Ah, Então, em setembro, eu e minha esposa, a gente vai fazer um caruru punk, caruru sem animais. Então, eu vou divulgar mais tarde. Vai ser lá pro meado de setembro. Tá? Fiquem ligados. Maravilha. Você marca lá a página Salvador em Transição que a gente republica, viu? Quem quiser, a gente republica tudo lá. Que marcou a gente está republicando. A ideia é divulgar mesmo. Vou passar aqui agora para a Su, fazer um centramento final para a gente finalizar o nosso encontro. Bom, então vamos aproveitar essa energia vibrante que aqui se produziu desse encontro, né? Vibrante nas falas, vibrante no chat. O coração da gente está pulsando. E esse é um momento para a gente projetar, para a gente sonhar junto, né? Já passamos um pouco, estamos saindo da lua nova, né? Mas ainda é momento de plantar essa semente. É como se a gente vamos fazer agora uma projeção mesmo nossa, né? Aproveitando essa nossa energia do coração. Eu peço assim que quem puder, né, e quiser fechar os olhos um pouquinho e a gente centrar aqui no nosso coração e com nossos pés também no chão e colocar nessa respiração nossa, nessa inspiração que nós tivemos e na nossa expiração, a gente poder imaginar na cidade de Salvador a multiplicação das experiências de hortas nas praças, nas escolas, nos condomínios, como se a gente imaginasse na cidade de Salvador muitas hortas sendo multiplicadas, muitos canteiros coletivos, né? E muitas hortas. E um fortalecimento da rede, e dessa rede de transição, se fortalecendo mesmo com braços e mãos dadas, e a gente se reconhecendo e se interligando. Imaginar o mapa da cidade, ou imaginar o bairro, os bairros que você transita, os lugares, e com aqueles cantinhos. Vamos nesse silêncio amoroso do nosso coração, do nosso potencial criativo de visualização, lançar essas sementes. Da forma que cada um pode. Por exemplo, estou imaginando aqui um monte de balão chegando e pousando. Muitas agroflorestas na cidade. Muitas paredes verdes de plantação nos prédios. Vendo realizado isso, sentindo realizado isso, sentindo vibrando em nossos corações, em nossos corpos, nossa emoção, essa realidade acontecendo.
Certamente a gente está sendo apoiado por toda a ancestralidade do povo dessa terra, dos muitos lugares dessa cidade que já foram hortas, tem essa memória na cidade. E ela está sendo reavivada e recriada. E teremos muitas danças circulares em torno dessas hortas e desses espaços. E nos encontraremos para trocar experiência, para nos fortalecer e para criar novos espaços. Estaremos dançando e celebrando, e comendo junto, fazendo muito caruru punk e outras tantas coisas punk. Isso reverbera em todo o planeta Terra, todo o Brasil, em todo o planeta também. Regenerando, regenerando, renovando, renovando. Agradecendo a Gaia essa oportunidade da gente estar aqui. Agradecendo a toda a ancestralidade e a todo o povo desse momento. E somos gratos, somos gratos, somos gratas. Está feito, está feito, está feito. Então, boa noite. Uma bela semana aí para nós todos e todas. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite, muito gente. obrigado. Tchau, tchau. Boa noite a Obrigada. todos, muito obrigado. Gratidão, gente. Coloquei o link aí do Boa grupo noite. Salvador em Transição. Quem quiser ainda entrar e construir juntos, a gente vai estar esses dias agora combinando uma reorganização da rede, então é todo mundo muito bem-vindo para a gente construir com muito amor uma nova Salvador. Gratidão. Namastê.